1935, em Mar de Espanha. Em 1939, meu pai resolveu vir para Belo Horizonte. Fui morar primeiro na casa de uns primos, ali na Avenida Brasil. Ele resolveu montar um armazém com um primo dele. E ficou com esse armazém há algum tempo, depois ele montou uma sorveteria, até que apareceu a oportunidade dele começar a mexer com imóveis. Ele adquiriu um terreno na região da Ressaca aqui, loteou e começou, então ele montou a imobiliária dele, que chamava Imobiliária Falabella. Eu acompanhei isso, trabalhei com ele na imobiliária, até que ele alugou uma casa na rua Alagoas. E ali nós moramos por muito tempo. Eu estudei em vários colégios, Afonso Pena, Barão do Rio Branco, Pandiaca Lógeras. Depois eu fui para o Loyola, e aí formei lá no Loyola, depois fiz o científico, acho que foi no Lúcio dos Santos. Meus irmãos sempre gostaram de cinema, os três. O Haroldo, que hoje é artista plástico, Nicola, que era advogado, e o meu outro irmão também, Francisco. Eu era bem menor, até que os meus dois irmãos, Nicola e Haroldo, montaram uma produtora de cinema aqui em Belo Horizonte, pensando já na televisão, que ainda não tinha chegado aqui, mas possivelmente ela ia chegar em breve. Quando adolescente, eu ia ao cinema praticamente 3 vezes, no mínimo, por semana. O Cine Brasil, o Cine Metrópole, o Cine Tupi, que antes chamava Cine Jax, o Cine Pathé, que era próximo da minha casa, e aí eu já estava mais velho, ia com a namorada, né? Cine Pathé, aquela turminha ali da Savassi, o Tamoios, o Candelária. Belo Horizonte não tinha condição de você trabalhar em cinema, a não ser se trabalhasse numa produtora de documentário. Aqui tinha a Minas Filme. Antes do filme principal e antes dos trailers, passava sempre, era obrigatório, um cinejornal, que era algo que era muito usado naquela época, não existia televisão. Falando das novidades da cidade, do estado, de Minas, alguns eram pagos pelo governo, que era uma espécie de propaganda que era feita e tal. Eu tinha uma obsessão muito grande também pelo rádio, porque o rádio era o que é a televisão hoje, para aquele pessoal que viveu até 1956, quando realmente começou a TV em Belo Horizonte. Então, era o rádio, as radionovelas, algumas que eram transmitidas do Rio, pela Rádio Nacional, Rádio Tupi, e aqui também em Belo Horizonte tinham as radionovelas da Inconfidência e da Guarani. A Mineira não tinha radionovela, e eram as 3 rádios que nós tínhamos aqui. E eu me lembro que eu devia ter, 7 anos, eu fui assistir um programa de auditório com o Orlando Pacheco, o pai, o Orlando Pacheco filho, foi meu colega de televisão. Mas o Orlando Pacheco era o locutor do momento, era o cara que apresentava esses programas, entre outros, né? Tinha também o Rômulo Paes, que era um compositor, e tinha um programa infantil chamado Gurilândia. E eu fui assistir esse programa, chamava Vesperal das Moças. Fui com as minhas irmãs, eu era pequenininho. E achei aquilo para mim era um deslumbre. Eu cheguei naquele auditório, devia ser um auditório pequeno, não devia ser grandes coisas, e o palco lá, e os locutores, entre eles o Orlando Pacheco, eles falavam com texto na mão, porque era rádio, e eles anunciando os cantores, e a orquestra, né, a Big Band no fundo, e tocando aquilo tudo. Fiquei fascinado com aquilo. Fui para casa, pus um cabo de vassoura lá no quintal, pus uma caixinha de manteiga em cima, e comecei a brincar de locução. Eu ficava fingindo que era locutor. Comecei assim, então fui ficando fascinado pelo rádio. Comecei a ficar fascinado pelos filmes, aí eu já estava começando na adolescência, pelos filmes noir.
aqueles filmes de suspense, à noite, normalmente uma luz dramática, não é? Pessoas mal encaradas e tal. Eu achava aquilo dali sensacional. Aquilo também eu achava muito interessante aquilo, comecei a ficar fascinado com aquilo e ficasse fascinado com um negócio que era muito próximo daquilo, mas eu não sabia. Toda criança, todo pré-adolescente lê gibi. E eu gostava muito de ler gibis. Eu tinha ela na época era namorada do meu irmão, ela era fascinada por gibi. Ela comprava e depois mandava para mim. E aquilo era semanal e eu ficava lendo. Primeiro era Batman, Super-Homem, Marvel e tal, mas na última capa vinha uma história do espírito. Do espírito. Aí um dia eu olhei e comecei a olhar aquilo, achei assim, gente, mas que desenho, eu era novo, que desenho fantástico, mas aquele primeiro plano, segundo plano, você já viu o Eisner, com aquela linguagem meio cinematográfica, eu comecei a ficar tão interessado por aquilo que eu comecei a colecionar só aquela página, eu ficava aguardando aquelas páginas e era uma página que você tinha que continuar lendo na outra semana, era uma sacanagem. Então você ficava esperando, né, para ver o que ia acontecer. Mas eu então, desde então, eu fiquei fascinado pelo Spirit. E isso também era muito ligado ao cinema, porque ele desenhava, parecia que era um storyboard de filme, né? Eu lembro de algumas assim que tinha primeiro plano, uma torneira pingando água, no segundo plano uma porta lá no fundo, o espírito entrando. Aquilo tudo, eu ficava apaixonado por aquilo. Até que eu fui chegando na adolescência, com a minha turminha ali da rua Lagoas, Bernardo Guimarães, nós também, todo mundo era cinemaníaco, então a gente começava a conversar muito sobre isso. E um dia, eu, com esse meu amigo Marco Aurélio Guimarães, que morava ali, nós começamos a bolar uns esquetes, e tinha que fazer para a família dele. Coitado, eles tinham que ir, né? No fundo da casa dele tinha um salão enorme e a gente montava ali uns teatrinhos, mas sempre assim, a história de suspense. Era um crime, era um negócio assim e tal, e fazia a peça. Era como se fosse um cinema. Pra gente, era como se nós estivéssemos fazendo um filme. Mas era ao vivo, então era um teatro. E a gente nem sabia que estava fazendo um teatro. Até que eu fiquei conhecendo um outro amigo ali da rua, que ele falou assim, por que nós não vamos lá na UPC, que chama União de Propagandistas Católicos, que era na igreja de Lourdes, num salão do lado, tinha um padre Angril, um espanhol, que gostava muito disso e ele conseguia arregimentar a criançada, os adolescentes, ali para a igreja, fazendo teatro, dança, música, canto, fazia tudo isso lá. Até esporte também, mas mais essa área mais cultural. E aí eu fui para lá. E aí a coisa começou a virar um teatrinho mesmo. Eu cheguei lá, tinha um palco, tinha um lugar mais ou menos arrumado para se fazer, e eles montavam tanto vida de santo, não sei o que e tal, e faziam também algumas coisas mais divertidas, né? Uns esquetes, umas coisas engraçadas e tal. O padre descobriu um entendido em teatro, que era o Carlos Xavier, que já tinha feito muita coisa aqui em Belo Horizonte, e ele foi convidado, e ele se entusiasmou e foi para lá, e começou a trabalhar com a turma. Os primeiros dias nós ficamos meio assustados, né? As coisas que a gente fazia na base da brincadeira, sabe? Sem decorar direito e tal. Ele começou a exigir, ele era muito exigente, porque ele tinha outros compromissos e tal. Ele saiu, em 54 começou o teatro de comédia. Ele, com outros interessados em teatro, montaram o teatro de comédias. E eles me convidaram e eu fui. Logo em seguida eu fiz uma peça
já com teatro de comédia. Se não me engano, o Teatro Francisco Nunes era o único que estava funcionando na época em Belo Horizonte. Tinha o Teatro São Luís, que era na Espírito Santo, logo depois da Augusto de Lima. Mas era um cinema antigo e que servia também como teatro. A UPC nós fizemos muita coisa lá com a UPC. Mas logo depois, quando começou realmente o teatro de comédia, nós fizemos no Francisco Nunes, se não me engano, no início foi só lá. Só existia o Francisco Nunes na época, que poderia fazer alguma coisa. E aí eu fiz com o Carlos lá, uma peça que marcou, algumas peças que marcaram. E que, assim, de cabeça eu não vou lembrar, mas duas aqui eu acho que eu lembro. Terra Queimada, Deu Freud Contra, que é do Silveira Sampaio. Depois nós fizemos A Farsa do Advogado Patelã, que é uma farsa medieval, assim, é um autor desconhecido. Foi exatamente o período em que a televisão estava começando a ser montada em Belo Horizonte. Eles começaram os primeiros sinais da TV Itacolomi em Belo Horizonte. Fui trabalhar com os meus irmãos na produtora deles, que chamava Falabella Filmes, e que começou junto com a televisão. A televisão estava se instalando em Belo Horizonte, foi montada aqui pelo Vitor Purri, que era um técnico fabuloso, um engenheiro, que montou. Eu não sei porquê, eu acho que era um pouco a visão também americana. Eles resolveram montar no edifício mais alto da cidade, que era o edifício Acaiaca. E a antena ficava lá em cima, lá no alto da Acaiaca, para ter uma abrangência, para pegar Belo Horizonte toda. Ela não conseguia sair da grande Belo Horizonte. Passava ali de Sabará, você já não assistia televisão. E eu não sei por que foi montado ali. Hoje eu imagino que seria interessante ter sido montado lá na Praça Milton Campos, um lugar bem mais alto, fazia uma torre e ia funcionar muito melhor. Mas, infelizmente, foi montado no Acaiaca. Eles tiveram que demolir uma parte do teto de um dos andares para fazer um estúdio alto, né? Com 2 pés direitos. Meus irmãos montaram a produtora quando a TV Itacolomi estava sendo montada. Existiam outras produtoras na cidade e eram mais ligadas ao cinejornal, como eu disse. Eles montaram especificamente para trabalhar para a televisão. Então eles, durante um período não muito curto, eles fizeram um trabalho para um programa que tinha na televisão, logo quando ela começou, que chamava Variedades B. Moreira. B. Moreira era uma loja de eletrodomésticos. Então eles compraram um espaço na TV, tinha um programa de variedades, tinha de tudo. E os meus irmãos eram responsáveis por reportagens na rua. Então o meu irmão, o Haroldo, que era o que filmava, trouxe uma Bolex Payar dos Estados Unidos, e ele filmava com isso o que estava acontecendo na cidade, ia para o estúdio lá, montava, era feito em reversível, quer dizer, revelava e já saía o filme já normal, né? E fazia a montagem e ia para a televisão no programa, e o meu outro irmão, Nicola, fazia o texto sobre o assunto. Eu lembro que um dos assuntos era sobre o Teatro Municipal de Belo Horizonte, que é o Palácio das Artes, e que começou a ser construído e ficou parado. Ele estava lá, a armação toda, aquilo tudo lá parado, e não ia para frente, não tinha dinheiro. Então eles fizeram um filme mostrando, né, o que estava ali, né, uma série de coisas que deixaram de ser construídas aqui em Belo Horizonte, estavam no meio, só tinha os pilares, aquelas coisas ali. E eu ia lá junto, carregando filme, carregando pau de luz, que a gente chama, aquela coisa toda. E à noite, fazendo teatro. Aí eu lembro direitinho do dia que eles fizeram um filme
Gravamos tudo quanto tinha da TV Itacolomi, desde a antena até o programa. Foi feito para a RCA Victor, que foi a que montou a TV, né? Foi a escolhida. Essa peça devia ter uns 10 minutos ou mais. É uma pena que ela se perdeu. Mas na época era muito engraçado pelo seguinte, eu estava contando aqui, meu irmão revelava o que via na cidade, um acidente, ou alguém que chegava, um político que não sei o que e tal, filmava, montava e mandava para a TV. A TV punha no Telecine e na hora do programa aquilo entrava no Telecine, não existia vídeo. E não tinha jeito de pôr o som no filme, porque era muito rápido. Para fazer isso tinha que mandar para São Paulo, para sonorizar, para vir a banda magnética do lado. Aliás, na época ela era banda ótica, era mais complicado. Então o que acontecia? O meu outro irmão, Nicola, fazia o texto, ia para a cabine da TV na hora em que o filme ia passar, ficava lá do lado do locutor, que o locutor tinha que ler em cima da cena. E não podia errar, porque se ele estava falando do Palácio das Artes, né, das ruínas do Palácio das Artes, que eles chamaram assim, porque estava lá igual ruína, ele tinha que falar dentro daquele bloco ali, porque se bobeasse já passava para o bonde que bateu num carro e tal. Então o meu irmão ficava do lado dele e ia batendo no ombro dele cada vez que ele tinha que ler um texto, cada vez que entrava uma cena. Era um negócio arcaico. E aí, através de um amigo do meu irmão, que era esse Aguinaldo Rabelo, que era um locutor da Inconfidência, ele conhecia muito o professor Otávio Cardoso, que era o diretor do teleteatro da TV. O teleteatro estava começando, eles estavam começando a montar o elenco. E eu em casa assistindo, eu vi alguns colegas meus, Nildo Almeida, já estava lá fazendo alguma coisa. E vi uma cena do Elvésio Guimarães. Aí eu fui lá, bati lá, já tinha uma recomendação do Aguinaldo, que já tinha me assistido no teatro. E o Otávio me deu um texto. Falei assim, olha, você decora isso aí que eu vou fazer um teste com você. Esse texto eu conhecia mais ou menos, o bom foi isso. Eu tinha feito alguma coisa. Aí eu fui para casa, estudei o texto e tal, e um dia eu voltei e falei, olha, eu sei o texto, eu posso fazer o teste e tal. E aí ele falou, pode. E eu lembro direitinho, ele com aquele charuto, falou, vamos ver e tal, então você faz o teste aí. Então, chamou o Ari Fontinelli, que já era um ator também na época, e o Ari era uma figura ótima, não sei se vocês conheceram, Ari Fontinelli. Era um exímio contador de piadas e tal, um excelente ator. E ele, então, eram dois atores. Era um rapaz que vem pedir emprego a um produtor de teatro, aí ele faz uma encenação, o produtor gosta e tal, e contrata. A história mais ou menos é essa. E aí eu fiz, e eles gostaram, o Otávio Cardoso gostou e tal, e falou assim, logo eu vou te dar uns trabalhos e tal, primeiro... freelancer, né? Você recebe o cachê e se tudo correr bem, quem sabe e tal, no futuro a gente pode ver um contrato. Aí eu falei, meu Deus do céu, quem sabe tal, tá o caminho. Aí foi. Daí uns dias ele me liga e fala assim, olha, tem um papel aqui para você. Aí eu fui, cheguei lá, pensando que era um diálogo, uma história, um sketch, ou então ele me deu, eu olhei assim e falei assim, meu Deus do céu, é uma poesia. Eu falei, você tem que decorar isso aqui correndo e tal. E eu lembro até hoje, Bárbara Bela do Norte Estrela, que meu destino e tal. Eu tinha que decorar essa poesia porque era um poeta, um declamador falando e tal. E aí eu decorei, fui para lá, cheguei na hora do ensaio e que saía? Eu não conseguia sair do Bárbara Bela. Travei.
mas travei mesmo. Apavorei, comecei a suar frio, assim. Aí ele virou e falou assim: Elvésio, lê essa poesia em off, e você fica aí fazendo cena. Eu falei, meu Deus, acabou, vou sair daqui, vou embora, nunca mais eu volto aqui. E assim foi ridículo. Uma voz falando e eu assim, olhando, assim, fazendo uma cena que não tinha nada a ver. Então, fiz. Eu não chorei porque acho que não sou muito chorado por qualquer coisa, mas foi terrível. Foi a pior coisa da minha vida. Eu saí tremendo, saí triste, fui embora para casa e tal. Foi dureza, mas por sorte, e eu acho que ele acreditou em mim. Ele viu que eu estava mesmo. Daí uns dias ele me ele me mandou chamar e me deu um sketch. Aliás, eram 2 até, num programa de vários sketches, programa de variedades, né? E no sketch era um diálogo, eu contracenava com uma outra pessoa e tal, e aí foi tranquilo, sabe? Eu fiquei mais tranquilo e fiz. Quando eu fiz, eu senti que eu fiz legal, porque todo mundo, legal, não sei o que e tal, e daí para frente a coisa foi aumentando. Na outra semana mais daí 1 mês, 2 meses eles me contrataram. Final de 56. E aí eu comecei a entrar muito no grande... existia vamos dizer assim, o carro-chefe da programação, que ia aos domingos, que era o Grande Teatro Lourdes. O Grande Teatro Lourdes era o teatro patrocinado por uma perfumaria que tinha em Belo Horizonte, Perfumaria Lourdes, e que nós fazíamos sempre um espetáculo de nível. Era sempre uma peça teatral boa, ou então um conto adaptado bom. Então era onde a gente podia dar margem à interpretação e tal. O Grande Teatro Lourdes, ele conseguia montar em 15 dias, 20 dias, uma peça de teatro. E normalmente peça de grandes autores, tanto internacionais como nacionais. Nós representávamos Eugênio O'Neill, Arthur Miller, Cousteau, Nelson Rodrigues, Shakespeare, algumas peças gregas. Tudo era feito na TV nessa época. E o que era muito interessante era o seguinte: hoje acho que havia até um erro de tempo. Aquelas peças, elas tinham que ser adaptadas para a televisão, e elas tinham que ser reduzidas no tempo. Existiam textos enormes. Eu lembro assim que a gente chamava de bife, não sei hoje se ainda chama, mas uma página assim de uma pessoa falando, né? E aquilo era recebido pelo telespectador, mas por uma razão muito simples. Hoje não teria vez. Se você colocar isso na televisão hoje, vai ter um público desse tamanho. Porque a pessoa não se interessa mais em assistir isso na televisão. Ou ele vai ao teatro, ou ele pega um filme que já é famoso sobre aquilo, vai fazer um Otelo, ele vai pegar um filme sobre Otelo e vai assistir na televisão. Naquela época era muito difícil. Os filmes não eram dublados. O letreiro era muito pequeno, porque era o letreiro que foi usado em cinema. E a condição de assistir numa tela pequena, a tela maior que existia, acho que era de 20, era uma tela assim, não agradava. Então o cinema naquela época, na televisão, não era grande coisa. Mas, naquela época, ainda não existia uma concorrente em Belo Horizonte. As pessoas compravam a televisão e queriam ver o que estava passando. Então anunciava lá Ratos e Homens, a pessoa ficava lá, assistia. Anunciavam Otelo de Shakespeare, a pessoa assistia, né? Longa Jornada, Noite Adentro, uma peça enorme. Eu fiz com a Léa Delba, o Antônio Nadeu, mas em compensação para
aquele elenco que estava ali, isso foi igual estudar durante anos e anos aqueles autores, porque cada vez que você pegava um Tennessee Williams, você ia a fundo estudar e a gente conversava sobre aquilo e tal. O diretor de TV, que ficava ao lado do diretor do espetáculo, ele ia conduzindo a peça, ele sabia onde que ia cortar para um ator, para o outro, para fazer um plano aberto, para fazer um plano fechado, entende? Ele sabia exatamente para o fulano que vai entrar naquela porta na hora certa e tal. Então o que acontecia é o seguinte: se você ia montar uma peça que era um cenário só, tudo bem, você montava ali e tal, montava o cenário no fundo do estúdio, posicionava 4, 3, normalmente eram 3, às vezes tinha uma quarta câmera, posicionava as câmeras não podiam ficar paradas, igual essa daí está, porque era Orticon e aquilo, se ficasse parada, marcava a tela. Então, os câmeras tinham que ficar sempre balançando a câmera. E isso, uma câmera está te pegando e você está fazendo o texto aqui, vendo a câmera te pegar. Do outro lado, você está vendo as câmeras balançando. A pessoa tinha que ter um controle, tinha que ter um sangue frio terrível, porque era assim. E o diretor de TV tinha que ter a habilidade, ele ficava com o texto, uma luzinha aqui, os técnicos todos na frente dele, o visor, né, das câmeras aqui na frente, ele sabendo a câmera que está num, a câmera que está no outro, a câmera que está geral, e ele corta para câmera 1, corta 2, câmera 2, câmera 3, corta não sei o quê, e eles iam cortando, né, o switch, que chamava, ia cortando. Diretor de TV, o Mário Lúcio Vaz. Todos eram pioneiros. O dono dos associados chamava-se Assis Chateaubriand. Ele não tinha essa visão hoje de pegar essa turma, falar assim: olha, você que está começando a dirigir, você não sei o quê, eu vou pôr vocês no avião, vocês vão em Nova York, vão ficar lá 1 mês, 2 meses se precisar, para ver como é que eles estão fazendo, vocês voltam, depois vai outro. Primeiro essa turma aqui vai para São Paulo, fica lá um tempinho. Nada disso. Não, você tinha que fazer o seguinte: vinha alguém de São Paulo e falava: olha, eles estão fazendo assim. Então vieram alguns diretores de lá. De lá veio o Otávio Augusto Vanpré, que era outro Otávio, e vieram outros que eu não me lembro, que atuaram lá em São Paulo e que vieram para cá. E não existia DVD, não existia nada disso. Então o que acontece é o seguinte: você não sabia como, a não ser o que você viu no cinema, e aí você está montando aquilo, você viu algum tempo atrás no cinema, e não tem jeito de você pedir o filme, porque era 35mm, só passava no cinema, não tinha jeito. Você tinha que imaginar como que você vai fazer isso. Crime e Castigo, por exemplo, foi feito lá na televisão. Foi feito assim, como é que é? Um cenário, vamos montar o cenário. Na Rússia, então as roupas, todo mundo ia bolando e tal, por livros, por essas coisas todas. Então tudo era muito mais difícil. Nessa época, nós tivemos algumas peças que foram feitas nos Estados Unidos, foram traduzidas em São Paulo, foram montadas em São Paulo, alguns espetáculos. Eu nem chamo de peça porque era mais para televisão mesmo. Então tem aí Crime nas Ruas, se não me engano, Crime nas Ruas e algumas outras. Reginaldo Rose, se não me engano, o nome do autor. Junto com o Grande Teatro Lourdes existiam outros espetáculos de peso. Entre eles, um que chamava Operação 39, qualquer coisa assim, que era um policial, e um que marcou muito, porque a ideia é muito interessante, que se chamava Garrafa do Diabo. E a Garrafa do Diabo era uma forma de contar a história através de um objeto, que era uma garrafa, que se dizia era a Garrafa do Diabo, e que todos os grandes e trágicos ditadores, imperadores e conquistadores queriam
essa garrafa porque sabiam que ela dava o poder. E essa garrafa era chamada de a garrafa do diabo, e o diabo aparecia dentro da garrafa. Então, por exemplo, Cleópatra, em determinado momento, contracenava com o diabo. Ela perguntava coisas, o diabo respondia. Júlio César, a mesma coisa, Napoleão e tal. Cada semana era um episódio. Era interposição de imagem. Eu sei que essa garrafa, a pessoa estava com a garrafa, de repente punha em cima da mesa, isso para facilitar. E aí olhava para a garrafa e tinha um corte na garrafa, e lá dentro da garrafa aparecia a cara do diabo. E era muito difícil, porque um erro ali de câmera, o diabo saía fora. Saía fora, podia sair fora da garrafa. Uma mexida de câmera atrapalhava tudo. E a garrafa tinha que ser colocada no lugar que depois uma outra câmera fixa ia focar. Então fazia plano contra plano, tudo isso ao vivo. Eu comecei a notar que o teleteatro ia acabar, eles já estavam falando isso, em 1963 para 64. Por quê? Ligaram um link, que eles chamavam de link, é uma ligação via aérea, mas por transmissão de micro-ondas até o Rio de Janeiro. Então, parte da programação do Rio estava sendo transmitida para aqui. Tinha hora que chegava muito bem, às vezes por questões climáticas tinha problema. E aí veio o tape. O videotape chegou, era uma máquina desse tamanho, que era o quadruplex. Era complicado aquilo, montar uma novela com aquilo não era fácil. Você tinha que gravar a cena inteira, cortando, e depois montar outro pedaço. Quase que tinha que fazer como se fosse ao vivo. Não é hoje que você pode fazer uma ceninha aqui, monta aqui, outra ali. Não era assim. Mas o tape também chegou. E com o tape, eles começaram não a fazer link, mas começaram a mandar os programas em tape para cá. Com o tape chegando aqui, vinham programas de auditório do Rio, programas de auditório de São Paulo. Nós começamos a ficar sabendo que ia acabar, não ia ter condição de continuar aqui. Na Itacolomi, eu trabalhei muito ligado ao Agnello Pacheco, que nós escrevíamos juntos, e alguns programas. Tinha o Elson Antônio do Carmo. A programação ao vivo da TV Itacolomi ia ficar reduzida ao mínimo possível. E o teleteatro ia acabar. Não só eu, todo mundo estava sabendo disso. Como eu tinha uma ligação muito grande com a publicidade, porque meus irmãos continuavam com a produtora deles, eu fiz um contato na Norton Publicidade, com o Zé Domingo, que era o gerente aqui, e ele me chamou para trabalhar lá. Eu não estava largando a televisão totalmente. O que eu estava era mudando um pouco o que eu ia fazer, porque lá na Norton eu ia também trabalhar para a televisão, eu ia fazer os comerciais ao vivo, ia fazer os textos para os comerciais, ia fazer tudo isso. Então, continuava ligado de uma certa forma. Eu fiquei na Norton uns 2 anos, depois eu recebi um convite, fui para uma outra empresa chamada Starlight. Publicidade, mas só que era daqui, do Orlando Junqueira. Na Starlight tinha contas e mais contas do varejo. Eu acho que não devia ter ido, não pela Starlight, que era ótima, mas porque na Norton eu tinha um caminho maior para ir para São Paulo. Fiquei lá muitos anos, depois voltei para a Norton. Em determinado momento eu deixei de ser funcionário da Norton e virei autônomo dirigindo comerciais. Eu não quis sair daqui porque eu estava com um nome muito legal, tinha os meus clientes, tinha clientes direto, que eu fazia sem a interferência da agência e tal. Então eu estava muito bem e eu não tinha por que sair. Falei assim, acho que agora eu vou poder fazer teatro. Me engano meu, porque a publicidade, como a televisão, te toma o tempo todo.
Assembleia Legislativa. Aqui, no dia 14 de julho, 75 dos 77 deputados deixaram as diferenças partidárias de lado e se uniram em torno de um objetivo: fazer com que todos os municípios do estado fossem contemplados no Acordo da Vale. Um acordo histórico que reduz a burocracia e faz o dinheiro chegar mais rápido às cidades e às pessoas. Essa é uma vitória de todos os mineiros. Assembleia Legislativa. Poder e voz do cidadão. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Brasileiras. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Eu me recordo de ter votado uma pessoa que eu não devia ter votado, que foi no Jânio Quadros. Eu não esperava que fosse acontecer isso. Eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Votei no Jânio e fui iludido. Fui iludido porque eu achei que ele não podia ter feito o que ele fez. Bom, mas infelizmente ele fez. Aí começou aquela efervescência, como você disse, né? Vem o Jango, só pode vir se for parlamentarismo, é um golpe atrás do outro. Eu acompanhei aquilo tudo e com o pessoal de teatro eu tinha uma ligação, continuava a ter uma ligação muito grande, apesar de não estar diretamente trabalhando. Eu assinava a Opinião, que é um jornal da época. O Pasquim era mais leve, mas também assinava. E eu acho que ali foi terrível. Eu acho que realmente começou com o Jânio. O Jango, acredito que ele tenha se equivocado a forma dele conduzir o país naquela época. E a gente sentia que alguma coisa ia acontecer. O que eu não esperava era que fosse acontecer aqui, por Minas. Eu não esperava que ia acontecer, inclusive com o Magalhães Pinto entrando também participando do golpe. No início não era tanto, mas quando chegou em 68, com o AI-5, a coisa ficou mais pesada. E os censores parece que eram de uma idiotice total, né? Porque às vezes censurava coisas absurdas, né? E coisas que não tinham nada a ver com a política. O último tango em Paris foi censurado, não podia ser exibido no Brasil para ninguém, nem um cara de 80 anos não podia assistir o último tango em Paris, porque não podia. Coisas assim, absurdas. E qualquer coisa que se fazia tinha que ir para a censura. Até a publicidade. O comercial que a gente fazia em vídeo não em filme, tinha que ter a censura para ser exibido. Porque naquele comercial podia ter alguma coisa que podia criar algum embaraço, ou então alguma coisa que eles não queriam informar. Então, ele tinha censura. E no teatro, era terrível. Você ia fazer um ensaio geral, aí vinha o censor, sentava lá, ficava assistindo na plateia, anotando tudo. Depois falava, olha, tem que cortar isso, tem que cortar isso, tem que cortar aquilo, tem que cortar aquilo outro. Ele censurava por causa da parte política, lógico. Mas junto com isso, censurava também para a parte de costumes, coisas idiotas. Geração em Revolta teve a censura, foi lá e tal. Era uma peça inglesa, John Osborne. O censor foi lá assistir a peça. Tem algumas peças do J. D'Angelo, que eu trabalhava como ator, mas eu via, né? O censor estava lá. Fiz Halloween com ele. Era uma participação, não era muito grande, mas era muito interessante, eu fiz. Todas elas nós tivemos censura. O Halloween e o Frei Caneca, porque o Frei Caneca, a direção do D'Angelo, ele jogou muito com
as atividades estudantis da época atual. O censor foi lá, ele teve problema, não me recordo o que ele teve que cortar, mas eu acho que ele conseguiu administrar bem isso para não ter tanto problema. E era algo que falava muito de ditadura, do poder, tudo, sabe? Acho que foi bem interessante o Frei Caneca nesse ponto, porque a peça, quando foi montada fora, não tinha ele fez um contraponto da época com a época atual, dos estudantes, sabe? E quando foi montada em São Paulo, foi montada simplesmente a história do Frei Caneca, sabe? Geração em Revolta foi uma peça de John Osborne, em inglês, que eu fiz, dirigi com J. D'Angelo, Vilma Patrícia, Vilma Henriques, Antônio Eustáquio, no teatro Clara Nunes. Era um período muito desagradável para a gente, porque você ter que pegar o seu trabalho e expor para uma pessoa que acha que é o dono do país, pessoas que trabalhavam na polícia e eram contratados e tal. Ele não tinha muito jeito de ser muito flexível, sabe por quê? Se ele não fizesse, ele ia chegar lá, se fosse um superior dele e visse ou ouvisse falar, ele ia estar numa pior. Então eles ficavam vendo coisas que não existiam, uma palavrinha, uma coisa qualquer, assim, uma coisa completamente sem razão de ser. Eles às vezes censuravam para falar assim, não, eu fiz meu serviço, eu censurei alguma coisa e tal. Alguns conhecidos meus tiveram que sair daqui, o Elvésio Raton foi morar acho que foi para o Chile, né? E assim outros, né? E outros ficaram aqui escondidos, alguns escondidos, e outros ficaram à mercê de aparecer algum milico que chegasse a estar preso. E levava o cara para a prisão. O Ziraldo foi preso várias vezes, se não me engano. O Elvésio Raton tinha uma produtora que fazia muitos comerciais para a televisão. E eu, então, dirigia muitos comerciais lá na produtora. E a gente estava sempre junto. Então, um dia, quando ele resolveu fazer A Dança dos Bonecos, que era um filme infantil, ele me chamou e perguntou, você não quer fazer uma participação aqui e tal? Aí eu, quero, vou me divertir. E fiz lá um bandido e tal. E aí, daí uns tempos, eu fiz o Grande Mentecapto, que também foi uma pequena participação. Eu nunca fiz um papel muito grande no cinema. Sempre era coisa assim. No Mentecapto eu fazia o pai do Mentecapto, uma cena só no início do filme. Eu fiz uma participação no Batismo de Sangue, que é um juiz que dá a sentença para os frades. E tem uma outra parte que foi a parte de ter cedido os direitos depois daquele baile, que é uma peça minha, para o Roberto Bom Tempo fazer um filme. Então o que aconteceu? Eu fiz uma peça aqui e ganhou um prêmio do Palácio das Artes para ser montada, e nós montamos lá na Sala Sesquiate, com o Elvésio Guimarães, Raul Starling e Inês Machado. A peça é a história de dois sujeitos mais velhos, na faixa dos 60 anos, que tomam pensão na casa de uma viúva, no apartamento de uma viúva. Essa viúva, ela, para compor lá os gastos, né, as despesas dela, ela costumava dar pensão para algumas pessoas, pensão como era antigamente que a gente fala, né? As pessoas vão almoçar na casa dela. Essas pessoas foram saindo e ficaram dois senhores, ela é uma viúva dos seus 50 anos, 48, 50 anos, bonita, e os dois têm uma atração por ela. Só que um deles, que chegou depois, na história realmente tem um passado que ele começa a contar que 30 anos atrás ele a conheceu num baile e que era doido com ela. E que 30 anos depois ele voltou a morar ali naquele prédio, a tomar pensão na casa dela, porque ele queria se aproximar dela outra vez. E o outro
é um gozador, um brincalhão, um cara que não tá nem aí pra nada, entende? Fuma desbragadamente, bebe e tal. E que quer, ele fala assim uma hora, olha, eu quero morrer novo, não sei o quê. O outro vira e fala, mas então você não vai morrer nunca. Por quê? Porque você já é velho, cara. Mas eles estão ali por causa da viúva. Essa peça foi montada em 2001, 2002. E aí o Roberto Bom Tempo veio a Belo Horizonte e assistiu a minha peça, lá na Sala Sesquiate. Quando acabou a peça, ele me falou o seguinte, olha, eu estou pretendendo fazer a minha primeira direção de cinema. Ele era muito ligado a cinema e tal. E eu gostei muito da sua peça, tem um momento dela, o miolo dela, eu queria adaptar para cinema. Quando eu li o roteiro, eu falei, olha, Roberto, você põe baseado na peça, porque não é a minha peça. O filme ganhou até prêmio e tal, mas eu acho que não precisava ter saído tanto da história. Não sou eu que digo. Quem lê viu a peça e viu o filme, ele gosta mais da peça porque ela é mais concentrada nos três. O Perigo Mineiros em Férias foi uma peça que eu escrevi como personagem, pensando assim, principalmente quando eu trabalhava em publicidade, janeiro era a época que eu tinha para tirar férias, sumir daqui. Felizmente naquela época não tinha celular, não tinha nada. Sumir daqui, ir para uma praia e me divertir lá, ficar lá de papo pro ar, tomando sol, bebendo cerveja, sem pensar em nada. Só que isso nunca que acontece como você quer, né? Primeiro porque eu tinha que, de vez em quando, ligar para aqui para saber se estava tudo bem. Eu ainda estava na publicidade como contratado. E de vez em quando apareciam uns pepinos, eu tinha que sair de onde eu estava e vir aqui. Mas aí um dia eu falei assim, vou escrever uma peça com tudo que acontece. Comecei com aquela coisa assim, né? Sempre é uma bomba de água que não funciona, eu não sei quem que ficou todo queimado de coisa, eu não sei quem que foi mordido por não sei o quê. E essas coisas todas acontecem. Aí eu comecei a escrever, não mais a minha experiência, mas a experiência que eu imaginava que muita gente, acontecia com muitas pessoas. E comecei a anotar as coisas que podiam acontecer, entre elas, algumas que já aconteceram, já me contaram que aconteceram, que é a pessoa alugar um lugar, chegar lá, e ter um outro lá também, que alugou no mesmo dia, no mesmo horário, e houve um engano, alguém se enganou, e um tem que sair. E isso acontece na peça. Todo mundo que vai assistir já passou por alguma coisa parecida. E as pessoas se divertem, porque quando a pessoa ri de si mesma, as pessoas se divertem muito. E é aquilo que, acho que é Tolstói dizia, né? Você escreve sobre a sua vila e você vai ser universal. O teatro antigamente era muito restrito a grupos muito menores, quer dizer, tinha muito menos gente fazendo teatro, né? Eu lembro das companhias, era TBC, Tônia Tchelli-Autran, o Teatro de Arena, né? Eram poucos e fazendo esse tipo de teatro. Teve um período que era o teatro quase de agressão, que tirou muita gente, muito público, porque os atores não só contracenavam entre eles, mas também às vezes costumavam agredir a plateia. Isso foi na época da ditadura. Teve muito disso, né? Agora, eu acho que o teatro tinha muito, o famoso teatrão, tinha muito isso, né? O teatro, com todas as características de uma peça montada. A coisa foi evoluindo muito e tudo que era feito naquela época começa a ser feito hoje como se fosse novidade. Eu assisti em São Paulo o Balcão Jean Genet,
que era uma montagem, isso daí eu não lembro mais, mas deve ter sido justamente no período da ditadura, uma montagem incrível, dirigida por um argentino chamado Vítor Garcia. Eu não me lembro do elenco, mas tenho quase certeza que estava o Raul Cortez, estava uma turma enorme. Era um cenário, era uma gaiola enorme que você ficava no meio, você ficava sentado, você via gente, ator falando aqui, falando embaixo, quer dizer, depois eu vi aqui, nas selvas da cidade, do Brecht, né? Também uma montagem fantástica, eu vi aqui no Marília, e às vezes eu assisto hoje alguma coisa que eles falam, teatro cabeça, não sei o quê, não chega nem aos pés daquilo que eu via naquela época. Então, eu acho que o que mudou é o seguinte, o Brasil foi crescendo muito. Então, hoje tem muito mais grupos, tem muito mais gente, tem muito mais ideias sendo desenvolvidas e tal. Então, mais opções, né? Antigamente parece que era um pouco mais fechado, o teatro parecia para pouca gente que fazia bem, né? Zembinski com as peças dele, né? As direções dele e tal. E aqui em Belo Horizonte nós tínhamos o teatro experimental do D'Angelo com o Jonas Bloch, né? Tinha o teatro universitário, a Aide Bittencourt, que fazia, o teatro de comédia nosso, que fazia. Bom, para quem está começando agora, é uma luta difícil. E está ficando mais difícil porque muita gente está se interessando por isso. Interessando por várias razões. Uma delas é porque começou a notar que algumas pessoas têm sucesso e o rendimento, quer dizer, o retorno é muito bom. Se não fosse como era antigamente, muito menos gente ia se interessar por uma profissão dessa. Realmente alguém vai ter sorte, vai crescer na profissão e vai ganhar muito. Agora, você pode ter um trabalho correto, ser bem remunerado, viver disso, fazendo um trabalho sério. Aí eu falo o seguinte, olha, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, hoje tem curso, fazer um curso. Se não der para fazer um curso, tentar entrar para um grupo. Juntar um grupo, fazer um grupo, ou então entrar para um grupo que já existe e começar a trabalhar. Trabalhar como ator, trabalhar carregando cadeira, pondo coisa, subindo, sabe, fazendo trabalho de bastidor, varrendo o palco. É assim que começa, entendendo de tudo, indo lá para trás, vendo como é que funciona. E assim que começa. Agora, surgiu uma oportunidade de fazer uma peça, se dedicar a ela, fazer da melhor forma possível. Aí, só Deus sabe, porque tem gente que cai no gosto do povo. Antigamente, ou você entra para a Globo, ou então você não é reconhecido nacionalmente. Mas um ator não precisa ser reconhecido nacionalmente. Ele pode ser reconhecido na sua cidade, no seu estado. Agora, a dramaturgia na televisão, eu acho que ela mudou muito. Na minha época, a gente montava textos de grandes autores e textos já fechados. A história já estava pronta. Não importava se tivesse audiência ou não, a gente não estava nem aí para isso. Então você montava Shakespeare, Dostoiévski, não sei o que e tal, e não estava preocupado com isso. Hoje não, hoje tem uma coisa que se chama Ibope, né? É a pesquisa, quer dizer. Chama a pesquisa se está dando ou não está dando, se está lá em cima ou se não está. Então, os autores hoje, mesmo nesses seriados mais curtos, eles têm que escrever de olho na pesquisa. E a televisão fica de olho nisso, e eles cobram dos autores se um personagem não está agradando, se caiu um ponto na noite anterior. Então o camarada que está lá escrevendo, ele fica completamente apavorado. Eu tenho notícia do autor da novela das 9, que disse que é a pior, quer dizer, eles ganham muito,
muito mesmo, mas é terrível, porque a Globo cobra de hora em hora o que está acontecendo na novela, e se ela caiu um ponto, você tem que dar um jeito. Se ela caiu 2, se ela caiu muito, você está na rua. Então, é terrível, mas é isso, é o anunciante cobrando da Globo e a Globo querendo que a audiência, não só a Globo, as outras também. Lógico que qualquer escritor desse, ele tem uma história pronta, ele não é bobo, né? Senão ele fica louco. Mas de vez em quando aparece uma coisa externa que atrapalha tudo. Um personagem que ele não esperava começa a aparecer demais. Ou então o cara que era para ser o X da questão, de repente é um fracasso, ninguém está gostando do cara, eles começam a empurrar o cara para o canto. E assim vai, né? Tem várias histórias, eles costumam, o autor para escrever hoje, cria vários núcleos. Porque ele fala, se esse núcleo aqui não estiver funcionando legal, eu começo a dar corda para esse de cá. E isso às vezes atrapalha, porque a novela começa a ficar meio, sabe, sem rumo certo. E quanto mais dá sucesso, mais eles prolongam. E às vezes o camarada não tem mais o que escrever, e eu falo assim, olha, você tem que esticar a novela mais 1 mês e meio. A novela já tá fechando, é igual se estivesse fechando um filme, né? Você está fechando um filme, todo mundo já sabe o que aconteceu, já estica mais 1 mês e meio. Como é que você faz? Então, a televisão hoje é assim, o anunciante é que manda. Se você gostar, já é meio caminho andado. Agora, você sente se você está agradando. Se você sente que fez bem os primeiros trabalhos, continua. Se você sente que não é muito o seu campo, que você só gosta, mas que não está... Então é preferível não fazer, porque você vai ficar frustrado, porque é muito difícil. É uma profissão que você tem que ficar se mostrando para as pessoas. O ator é ele ali em cena. Algumas pessoas são muito boas no que fazem e infelizmente por alguma razão não conseguiram chegar lá. Se ele continuar pensando na televisão, ele vai ficar frustrado, porque não é todo mundo que consegue. Tem algumas pessoas, tem alguns profissionais que não são lá essas coisas e que conseguiram. De repente o cara está lá na telinha. E estar na telinha fazendo um papel de certa importância já tá garantindo um bom salário. Tem 2 coisas que precisam: gostar de fazer e ter um talento que você sente que você está sendo reconhecido. Se tiver essas 2 coisas, vai em frente. Acho que se gostar, mas você sentir que não tem jeito, só gosta, faz uma outra coisa paralela a isso, né? Vai dirigir, ou então vai ser técnico, vai fazer isso, vai fazer aquilo, que também é muito legal.